Diga comigo, eu amo Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, podem tomar assento. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de estarmos na sua casa e de podermos contribuir para o reino de Deus de alguma forma. Louvo a Deus pela vida do meu líder, do meu mentor espiritual, por essa oportunidade também, pela confiança depositada. E abram a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 9. Aleluia. Hoje é uma noite profética. É uma noite que Deus marcou conosco para realizar algo de muito especial. Deus conhece os corações, conhece as necessidades, conhece as limitações, conhece os que são seus, e Ele sabe a hora certa de liberar o milagre, de liberar a vitória. Amém, amados? Glória a Deus. Quantos acharam Provérbios capítulo 9, digam amém. Amém. Assentados como estão, vamos ler até o versículo 11. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. Deu ordem às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples, entre aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o zombador, afronta toma para si. O que censura o ímpio, sua reputação mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós nos encontramos neste momento, Senhor Deus, para agradecer ao Senhor por essa noite já tão impactante, pela Tua presença, Senhor, pela Tua glória que está tão notória nesta casa. E agradecer ao Senhor por Sua palavra, Deus, e pela oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor com liberdade. Espírito Santo, que o Senhor pregue nesta noite através de nós, pois eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Ministra o meu coração como igreja, ministra o nosso coração como igreja do Senhor, como noiva de Cristo e como filhos o que precisamos ouvir do nosso Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios e que o Senhor, Pai querido, endireite as nossas veredas, Senhor, e que o Senhor amplie a nossa visão e abra o nosso entendimento para a Sua palavra, Pai, e que o Senhor, Pai Santo, nos ajude a edificarmos a nossa casa num lugar sólido e num lugar, Deus, com fundamentos, ó Deus, e que o Senhor
permaneça no controle de todas as coisas e receba todo louvor, toda adoração e toda honra. Glória a Jesus. Amém, amados? Nós estávamos buscando, orando ao Senhor, e Deus nos direcionou para essa palavra. E interessante que nós oramos a Deus pedindo ao Senhor confirmação, orando a Deus para que Deus testifique no coração aquilo que Ele tem para falar conosco. E nós fomos confirmados e testificados pela vida da nossa irmã diaconisa Raquel, pelas orações que foram feitas nessa casa, pelos louvores, porque o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós atentamos para essa palavra, na realidade ela já está pronta já há algum tempo, desde antes de missionária Cleide também falar sobre ela aqui nessa casa, sobre as 7 colunas que foram lavradas, que foram edificadas, e esse texto já estava aqui reservado para o tempo oportuno, e o tempo oportuno é hoje. Aleluia. E eu gostaria que você já abrisse em Tiago, capítulo 1. Glória a Jesus. O apóstolo, ele citou uma palavra, ele fez um comentário aqui no início da sua oportunidade sobre as adversidades que estamos enfrentando, que o mundo enfrenta, né? Quantos acharam Tiago, capítulo 1, versículo 5? Leiam, por gentileza. Toda a igreja, o versículo 5. Vamos lá? Então, nós observamos que qualquer justificativa que dermos por falta de sabedoria não é justificativa, né? Porque a Bíblia nos ensina que aquele que não a tem, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Isso significa que a sabedoria que nós pedimos a Deus, Ele nos concede sem medida, Ele nos concede com liberalidade. Nós precisamos pedir. Então, nós vamos ver que no início dos textos de Provérbios, dos capítulos de Provérbios, escritos por Salomão, nós vamos ver que em todo o tempo ele fala sobre a sabedoria. E há uma diferença muito grande, amados, entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento nós temos das coisas, conhecimento nós temos dos fatos. Sabedoria é quando nós sabemos o que fazemos com os fatos. Nós temos conhecimento e nós aplicamos o nosso conhecimento, por exemplo, dentro de uma sala de aula, quando nós somos instruídos em português, matemática, geografia, história, geometria, filosofia, biologia, etc, etc, etc. E quando nós estudamos, nós temos a oportunidade de, através de uma prova, aplicar os nossos conhecimentos, aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Quando nós somos submetidos, e o pastor Alexandre falou sobre isso aqui hoje, e quando nós relembramos alguns momentos, né, a nossa mente dá uma viajada lá em 25 anos atrás, e é muito tremendo quando a gente vê realmente a fidelidade de Deus. Então, nós observamos que as provações que nós passamos são oportunidades de Deus para aplicarmos aquilo que nós aprendemos no momento dos ensinamentos de Deus.
E provação, deserto, processo, funil, peneira, o prumo de Deus, tudo isso são processos de Deus, são momentos que Deus usa para nos ensinar coisas, para nos ensinar algo, e Ele também nos dá a oportunidade de aplicarmos aquilo que aprendemos. E quando nós tomamos decisões na nossa vida e decisões corretas, nós estamos mostrando que adquirimos sabedoria. Eu estava no mundo, vivendo uma vida dissoluta, uma vida desregrada, mas eu fui ensinada, me ensinaram a palavra de Deus, me mostraram a palavra de Deus, me mostraram o caminho, me mostraram a luz. E naquele momento Deus me ensinou o caminho da sabedoria. E quando é que nós mostramos a sabedoria, amados? É quando nós conhecemos o caminho, sabemos aonde aquele caminho vai nos levar, porque existem 2 caminhos sempre. Amém? Quantos caminhos existem? 2 caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. O caminho da perdição e o caminho da salvação, o caminho da maldição e o caminho da bênção. E você demonstra sabedoria quando você escolhe a vida. No texto que nós lemos, no versículo 11, olha aí para a sua Bíblia, ou olhe no telão. Porque por mim se multiplicam os teus dias de vida e os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. E eu estava ali refletindo numa ministração que o apóstolo Carlos fez, se eu não me engano, no dia 17, que foi no domingo que eu não estava aqui, que diz: o que não me matou, me deu vida. E quando o pastor Alexandre ele estava falando, e aquilo me trouxe a presença de Deus alegrou o meu coração, porque a fome não me matou, a humilhação não me matou, os processos e as provações de Deus não me mataram. Primeiro que eu estava no mundo na mão do diabo, e o diabo também não me matou. E quando eu vim para a presença de Deus e passamos pelos processos de Deus, nem a fome me matou, nem a necessidade, a escassez, o risco de morar debaixo de uma ponte ou morar numa praça, nada disso conseguiu me matar. A falta, a escassez de roupa, por usar 1, 2 peças de roupa durante 3 anos, durante 5 anos, nada disso me matou, irmãos. E aí, quando o pastor Alexandre ele disse, eu olho para a bispa, e eu falei, até eu dou uma olhada para mim de vez em quando e digo, minha filha, quem diria? Irmãos, Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. E eu não me canso de dizer que Deus é fiel. E eu nunca vou me cansar de dizer que vale a pena ser fiel ao Senhor. Eu nunca vou me cansar de dizer que vale a pena abrir mão de si próprio, de si mesmo. Vale a pena você viver uma vida de renúncia para que você viva os projetos de Deus. E os projetos que Deus tem para nós, quando nós olhamos Jeremias, nós vamos ver ele dizendo que ele é quem sabe os planos e os pensamentos que ele tem para nós. E os pensamentos de Deus para nós são sempre pensamentos de bênçãos. Quando a gente passa pelos processos da vida, a gente pensa, meu Deus, eu vou morrer nesse deserto. Não vamos não, gente. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Porque os processos que nós passamos, olha aqui para mim, por favor, os processos que nós passamos na vida é para Deus nos mostrar o caminho da sabedoria, é para Deus nos mostrar o caminho da excelência, é para Deus nos mostrar o caminho mais excelente. E somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos trilhar, gente. Somos nós que escolhemos o caminho que vamos trilhar.
Em Deuteronômio tem duas passagens, uma no capítulo 30 e a outra, eu não me recordo se no capítulo 15, vai dizer que Deus, usando Moisés para o povo, Deus diz através de Moisés: eis que eu proponho diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus, Ele nos capacita a fazer a escolha certa. Só que nós, às vezes, preferimos fazer escolhas erradas. E quando nós fazemos escolhas erradas, amados, é muito mais fácil a gente jogar a culpa em cima de alguém. As consequências dos nossos erros. Por que eu estou sofrendo? A igreja. Por que eu estou sofrendo o pregador? Por que eu estou sofrendo o cantor? Por que eu estou sofrendo porque eu não tenho oportunidade na igreja? Por que eu estou passando por isso? Por causa disso, daquilo, outro. Mas quando na realidade nós sofremos por causa das consequências das nossas escolhas erradas. Por que existem pessoas que são abençoadas? Por que existem pessoas, nós temos uma multidão de pessoas aqui dentro dessa igreja e temos várias pessoas nos ouvindo pelas redes sociais. Por que existem umas que são abençoadas e as outras são mais provadas? Será que é porque Deus é injusto, gente? Deus é injusto? Levante as mãos, por favor. Deus é injusto porque nós fazemos escolhas erradas. Deus não erra. Deus nunca erra. Deus, Ele é perfeito. E tem um texto que eu amo demais e que eu aplico para a minha vida, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, quando o apóstolo Paulo lhe diz: em nada, porém considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, para dar testemunho de que Deus me livrou da morte, de que Deus me livrou da condenação do inferno, de que Deus me livrou de coisas terríveis enquanto eu estava no mundo. E hoje eu vou renunciar o chamado de Deus, eu vou renunciar o amor de Deus, eu vou renunciar a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Gente, cada vez que eu vejo a minha vida e eu olho o amor que Deus tem por mim, eu me sinto mais obrigada a ser fiel a Ele. E eu digo para Ele: o seu amor me constrange. Porque existem pessoas que elas serão aproximadas de Deus pelos processos. Existem pessoas que se aproximarão de Deus através da dor. Mas existem pessoas que compreenderão esse amor incondicional de Deus. E eles dirão: eu não consigo ser ingrata a esse amor. Eu não posso ser indiferente a esse amor. E existem pessoas que serão atraídas à presença dEle por conta desse amor incondicional. Existem pessoas que serão atraídas a Ele por conta dessa graça, que é um favor que nós não merecemos. Existem pessoas que serão atraídas a Ele por conta das suas infinitas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. E mediante tudo isso, como não ser fiel a esse Deus tão lindo, tão perfeito e que nos ama de uma forma tão incondicional. Aleluia. A sabedoria edificou a sua casa. E quando fala de casa, a Bíblia fala de nós.
A Bíblia fala do meu corpo, fala do seu corpo, porque hoje nós somos casa de Deus, nós somos casa de Jesus, nós somos casa do Espírito Santo de Deus. E aqui diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. O texto de Provérbios, o sábio Salomão, ele está deixando para nós aqui que existem 2 banquetes sendo oferecidos a nós. Olha para mim, existem quantos banquetes, juventude, oferecidos para nós? Quantos banquetes? Quantos banquetes, igreja? Existem 2 banquetes propostos para nós. Existe o caminho que a sabedoria nos orienta, mas quando nós discorremos do versículo 12 em diante, existe um outro banquete proposto para nós. E esses 2 banquetes resultam em coisas tremendas. O primeiro banquete, que é o banquete que a sabedoria nos proporciona, ele gera em nós vida, ele gera em nós paz, ele gera em nós longevidade, mas existe um outro banquete proposto para nós, que gera em nós morte, que gera em nós destruição. E quando nós lemos o versículo 11, que é tremendo: por mim se multiplicam os teus dias. Por quem, gente, que os nossos dias são multiplicados? Pela sabedoria. Quando nós temos sabedoria para escolher o caminho de Deus, quando nós temos sabedoria para escolhermos o caminho certo, os nossos dias são prolongados. Gente, por que vocês acham que eu tenho 46 anos? Eu não sou uma velha, lógico, sou jovem, né? Mas por que hoje vocês acham que eu tenho 46 anos? Porque Jesus me mostrou o caminho da sabedoria. Porque se lá atrás eu continuo escolhendo o banquete errado, gente, metade de nós não estaríamos aqui para contar a história. Metade de nós não estaríamos aqui para contar a história. Então, pela sabedoria se multiplicam, faz assim, ó, para você, ó. Pela sabedoria se multiplicam os meus dias. Diga, vamos lá. Pela sabedoria se multiplicam os meus dias e anos de vida são acrescentados a mim. Eu vou te mostrar uma coisa linda. O Ministério da Saúde adverte. O Ministério da Saúde adverte. Mata, dá câncer, infarto. Você conhece os fatos. Isso é conhecimento. A humanidade tem conhecimento dos fatos. Mas o que fazer com os fatos? Eu sei que isso aqui vai me matar, eu conheço os fatos. Isso gera câncer, isso gera cirrose, isso gera hepatite, isso gera, enfim, destruição. E aí, quando nós temos conhecimento, nós conhecemos os fatos. Mas quando nós temos sabedoria, nós sabemos o que fazer com os fatos. Mateus capítulo 7. Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Essa pessoa tinha conhecimento dos fatos. 2 pessoas tinham conhecimento dos fatos. Uma soube o que fazer com os fatos, soube administrar os fatos, e a outra preferiu ficar vivendo uma vida de qualquer maneira. Vamos ler versículos 24, 25, 26 e 27. Vamos? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica,
Amém. Então, nós vamos ver que a sabedoria edificou a sua casa e lavrou quantas colunas? 7 colunas foram lavradas e foram edificadas. E quando nós, amados, tomamos conhecimento do Senhor, nós tomamos conhecimento da palavra, nós vimos o que Jesus ele disse no Evangelho de Mateus, a escolha está diante de nós. Quando nós temos conhecimento da prudência, da sabedoria, nós temos a palavra para nos orientar, nós fazemos escolhas certas. Eu escolhi, juntamente com a minha casa, com a minha família, com o meu esposo, edificar a minha casa sobre um fundamento sólido, sobre uma base sólida, porque sabíamos e sabemos que as tempestades viriam, as adversidades viriam, as humilhações viriam, as afrontas viriam, mas a nossa casa permaneceria inabalável, porque ela havia sido fundamentada em cima de algo sólido. E o que é que nos dá solidez? O que é que dá solidez para a nossa base espiritual, para a nossa casa espiritual? É a palavra de Deus, são os princípios estabelecidos pelo Senhor. E a primeira coluna que eu quero falar com vocês essa noite é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, quando você honra a Deus, quando você respeita a Deus, você está demonstrando que é uma pessoa sábia. Você está demonstrando que é uma pessoa sábia. Provérbios capítulo 9, versículo 10, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu gostaria que vocês abrissem em Jó. Olha que coisa linda, Jó 28, 28. Nós vamos ver o próprio Jó citando a partir do capítulo 26, inclusive ele segue adiante nos demais capítulos, mas Jó 28, 28. Quantos acharam? E leiam, por favor. O temor do Senhor é sabedoria. E o apartar-se do mal é, como é? Leiam aí? Inteligência. Leiam ainda Jó capítulo 4, versículo 8, palavras de Elifaz. Glória a Deus. 4, 8, leiam por gentileza. Os que cultivam, vamos? Hebreus capítulo 12, 28 e 29. E depois eu vou dar 2 caminhos por onde vem o temor do Senhor. E aí cabe a nós a escolha que nós vamos fazer. Como eu disse, enquanto vocês procuram lá Hebreus capítulo 12, 28 e 29, como eu disse para os irmãos, existem pessoas que são atraídas a Deus pela dor, mas existem outras que são atraídas a Deus pelo seu infinito amor, pela sua bondade, pela sua longanimidade. E para nós adquirirmos temor do Senhor, queridos, existem 2 caminhos por onde nós podemos adquirir o temor. Quantos caminhos? Quantos caminhos? Leiam lá em Hebreus 12, 28 e 29, podem ler? Releiam o versículo 28.
Quando fala de reverência, queridos, que sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, isso é temor de Deus. Quando você sabe da maneira que você tem que servir a Deus e você o serve. Porque Deus não é um vendedor de banana da feira, ou um vendedor de picolé que você fala, ô, vem cá que eu quero um picolé, ô, vem cá. Deus, ele é soberano. Deus não é um vendedor de picolé, nem um vendedor de banana. Deus é o Criador do universo. Foi aquele que na sua infinita sabedoria, na sua infinita onisciência, onipotência e onipresença, criou todas as coisas. Você sabe o que é isso, gente? O que é que a gente cria hoje? Não cria nada, porque Ele é o Senhor. Ele criou céu, Ele criou terra, Ele criou o homem, Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Você sabe o que é isso, gente? Olha para mim, por favor. Ele é o que dá a vida, mas é o que tira. Ele dá a saúde, mas é o que tira. E o poder está nas mãos dele. Que coisa linda, gente, quando Jó, ele declara no capítulo 9, que é um texto, né, conhecidíssimo já de alguns. Jó, ele é tremendo quando ele fala no capítulo 9, no versículo 4. Eu gostaria que você lesse. Vamos lá, ele é... Mais uma vez. Agora volta lá para Jó capítulo 28. Eu li esse texto outro dia. Engraçado que a Bíblia você lê e você só tem a revelação de determinados textos quando Ele quer dar. Quando Ele quer dar. E aí você fala, nossa, eu já tinha lido esse texto aqui, mas nunca tinha tentado para isso. É porque Ele não quis revelar antes, Ele quis revelar naquele momento. Ele quis descortinar os mistérios na palavra naquela hora, naquele dia, naquela terça-feira. E aí, quando nós olhamos, amados, nós conhecemos a história de Jó, nós sabemos que houve uma provação muito terrível na vida de Jó, que houveram pessoas que vieram condoer-se dele, mas depois essas mesmas pessoas estiveram acrescentando dor ao sofrimento de Jó, começaram a dizer que o que ele estava passando era consequência de pecado, e tudo isso acrescenta dor já ao sofrimento que nós temos. E é incrível quando Jó, ele começa a citar no versículo 11, e diz assim, ó, procura as fontes dos rios e traz para a luz o que estava escondido. Onde, porém, se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não lhe compreende o valor e não se pode encontrar na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está em mim. O que não está no abismo? A sabedoria. O que não está no mar? A sabedoria. Não se pode ser comprada. Olha para mim, a sabedoria, ela não pode ser comprada. Nem com ouro, nem com prata, nem com status, nem com posses. Ela não pode ser comprada. Mas eu quero te dizer que se você buscar a Deus, que se você pedir ao Senhor, Ele libera sobre a sua vida essa sabedoria, Ele libera sobre a sua vida a capacidade para você administrar as coisas que vêm até nós, ou para gerir, como o apóstolo falou, as dificuldades, as crises, os problemas. Ele é quem nos dá sabedoria para enfrentarmos o sistema e chegarmos até onde nós chegamos.
Essa semana nós estávamos fazendo comentário até com relação a time de futebol, né? Existem pessoas que são muito fanáticas, existem pessoas que matam por conta de time de futebol, gente. Enquanto esses homens estão lá num campo de futebol por 1h30, 1h40, ou quase 2 horas, enfim, não importa, os seus bolsos estão se enchendo de dinheiro. Enquanto você perde o seu tempo brigando, matando, e não entra 1 centavo no seu bolso. E aí já dizia o meu saudoso pai, como diz o apóstolo Carlos, fenômenos somos nós, que administramos essa vida com um salário mínimo. Fenômenos somos nós, que administramos esse sistema de aumento, esse sistema diabólico, às vezes com menos de um salário mínimo, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar o gás, tendo que pagar o combustível, tendo que comprar remédios. Isso é sabedoria. Da onde, irmãos? Dos altos céus. E eu vou dizer mais para você. Olha para mim aqui, por favor, não perde essa não, gente. E como é sabedoria dos altos céus? Porque você tira ainda os 10% do que você ganha, você administra 90% e Deus te honra todos os 30 dias do mês. Todos os 30 dias do mês, você consegue chegar aqui vitorioso. Pode aplaudir ao Senhor, porque é Ele quem libera essa graça sobre a sua vida, é Ele quem libera essa sabedoria sobre a sua vida, é Ele quem libera essa capacidade sobre você. Aleluia! Agora eu pergunto, gente, como não ser fiel a um Deus desse? Que te sustenta todos esses anos que você tem de vida. Como não ser fiel? Gente, às vezes eu converso com as pessoas. Eu me converti ao Senhor com 20 anos de idade. Mas quando eu olho dos meus 12 aos meus 20 anos, porque foram 8 anos que a gente passou na mão do diabo, quando eu olho dos meus 12 aos 20 anos de idade, gente, como eu vejo a bondade de Deus. Eu falei, Jesus, eu não te queria, eu era ignorante, eu estava cega, eu fugia do Senhor. Gente, mas como eu vejo em 8 anos da minha vida, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. E é por isso que quando eu levantei as minhas mãos cansadas para o Senhor, eu disse para Ele, o Senhor pode me tirar dessa terra, como eu oro a Deus isso hoje. Eu falo, Senhor, se não for para viver nessa terra com a Tua presença, pode me tirar daqui, porque esse mundo não tem significado para mim, se não for para viver com a Tua presença. Esse mundo não me satisfaz. O que me satisfaz, eu tenho uma família linda e abençoada e consolidada pela presença de Deus. Mas o que ainda me mantém nesse mundo terreno são os propósitos de Deus, é a presença de Deus na minha vida. E eu falo para Ele, não me faça levantar dos meus joelhos se a Tua presença não estiver na minha vida. Não me faça dar um passo, não me faça levantar da minha cama se a Tua presença não estiver dentro de mim. Outro dia alguém me perguntou como seria a sua vida, a sua família se você não fosse serva de Deus. Não sei, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não calculo, eu não imagino, porque eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte a viver sem a presença de Deus na minha vida. E Jó, ele continua declarando, no versículo 16, 15, vamos lá, não pode ser comprada com ouro fino, e nem o peso da prata se trocará. Não pode ser comprada com ouro fino de Ofir, e nem com o precioso ônix, nem com zafira.
Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem pode ser trocada por joias de ouro. Não se fará menção do coral nem do cristal. O preço da sabedoria, irmãos, está além dos rubis. Levante suas mãos para os céus mais uma vez, porque é pela sabedoria de Deus que nós estamos aqui hoje. Porque o Senhor nos capacitou a fazermos a escolha certa, e a escolher pelo Senhor, a escolher pelo caminho do temor, a escolher pelo caminho da obediência, a escolher pelo caminho da santidade, a escolher pelo caminho da verdade, a escolher pelo caminho da retidão. E só quem faz isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus em nós. Não se fará menção do coral nem do cristal. O preço da sabedoria está além dos rubis. Não se igualará ao topázio da Etiópia, e nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Ela está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta até as aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos um rumor dela. E Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar, pois Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. E quando estabeleceu a força do vento e tomou a medida das águas, quando decretou uma lei para a chuva e um caminho para a tempestade, acompanhada de relâmpago e trovões, então a viu e a manifestou, confirmou-a e também atestou. E o 18 que nós lemos: e disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Abram agora Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 10 e 11, é um texto conhecido. Quando Deus, Ele tira a vida de Ananias e Safira. Lembra quando nós dissemos que Deus é o que dá a vida, mas também é o que tira? Queridos, o propósito de Deus é que haja temor no meio do povo. É que haja temor no meio da igreja. E Deus usa dois caminhos. E nesses dois caminhos Deus usa pessoas. Não queira ser você usado por esse primeiro caminho para que haja temor no meio da igreja. Leiam o versículo 10 e 11. O que houve nesse episódio, irmãos, para que houvesse temor no meio da igreja? Houve o exercício do juízo de Deus. O temor do Senhor, lembram-se que nós falamos que o temor ele vem por dois caminhos? Um deles é o exercício do juízo de Deus. Deus se utilizou de Ananias, Deus se utilizou de Safira para ceifar a vida deles por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da mentira. E Deus usou eles dois como exemplo para gerar temor no meio do povo. Então, qual é o primeiro caminho por onde vem o temor de Deus? Qual é o primeiro caminho por onde vem o temor de Deus, irmãos? O exercício do juízo. Quando Deus exerce o seu juízo no meio do seu povo, é para gerar temor no meio dos outros. Mas Deus também se utiliza de um outro caminho. Abram ainda em Marcos capítulo 5, versículo 15. Deus se utiliza de dois caminhos. E nós precisamos estar atentos por qual caminho Deus vai utilizar na minha vida para gerar temor em mim e para gerar temor nos outros que estão à minha volta. Essa é uma pergunta que fica para nós. Marcos capítulo 5, versículo 15. Leiam.
E aconteceu o quê? Então, qual é o primeiro caminho que Deus usa para gerar temor no meio do povo? Juízo. E qual o segundo caminho que Deus usa para gerar temor no meio do povo? Milagres. Você quer ser usado no exercício do juízo de Deus? Ou você quer ser usado por milagres para que haja temor do meio do povo? Lembra que eu falei que algumas pessoas são atraídas a Deus pela dor? E lembra que nós dissemos que existem pessoas que são atraídas a Deus pelo amor? Nós é que escolhemos qual meio Deus vai usar através de mim para gerar temor em mim e para gerar temor nos que estão à minha volta. Então Deus, ele gera temor no meio do povo, e é necessário que haja temor. É a primeira coluna, é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o começo, é o princípio da sabedoria. E a segunda coluna, amados, é a obediência. Abram lá em 1 Samuel capítulo 5, 15, versículo 22, Hebreus 11, 8 e Filipenses 2, 5 ao 11, quando uma pessoa, ele deixa o seu exemplo de vida para nós seguirmos e seguirmos as suas pisadas e copiarmos aquilo que ele deixou para nós. 1 Samuel 15, 22, leiam. Primeiro Samuel 15, 22, esse texto, leiam de novo, por gentileza. Por que Deus disse essa palavra através do profeta Samuel? Porque Deus tinha dado uma ordem para o rei Saul. Deus tinha dado uma ordem. E ele falhou na ordem que Deus havia dado. Vá, destrua os amalequitas, mate o rei e extermine tudo. Ele cumpriu a ordem de Deus pela metade. Gente, eu estava adorando a Deus semana passada aqui no altar. E eu disse no trabalho de oração de sexta-feira à noite, que nós estávamos nesse propósito, e eu disse que eu estava adorando ao Senhor com as duas mãos levantadas a Deus, adorando ao Senhor, quando o Espírito Santo de Deus disse para mim, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque todos nós olhamos o que está diante dos nossos olhos, sim ou não? Sim ou não, gente? A gente vai ver todo mundo aqui adorando a Deus numa coisa linda, sim ou não? Mas Deus, ele olha o que está dentro. Aí, às vezes, a gente está aqui adorando a Deus, mas desobedece pai e mãe em casa. Desonra marido. Desonra a esposa. Não cumpre a obra de Deus. Desobedece a liderança. Fala mal do irmão. Aí a gente chega aqui em cima, ó. Crente que está abafando. Ó. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estou cumprindo o que Deus estabeleceu, que é adorar a Deus, adorar em espírito e em verdade. Irmãos, isso aqui não é suficiente. Isso é uma das formas de adorar a Deus. É uma das formas de adorar a Deus. Mas como que eu adoro a Deus? E estou cumprindo o que Deus estabeleceu, se eu sonego o dízimo. Se Deus estabeleceu 10% para se dar à casa de Deus, e eu dou 5%. Isso é sonegar. Isso é roubar de Deus. Aí a gente vem para a casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus está se agradando de mim, eu vou no culto terça, eu vou no culto quinta, eu vou no culto da oração 8 horas da manhã domingo, fico para a escola dominical, domingo à noite eu estou na igreja, mas quando chega na hora de trazer para a casa do tesouro que é de Deus, você está roubando a Deus.
Você quer ver outra coisa? Glória a Deus, aleluia, estou adorando ao Senhor, mas o líder te manda você fazer alguma coisa, você quer fazer o quê? Como Saul faz pela metade, porque você pensa o quê? Não, eu penso que tem que ser assim. Não, eu quero que seja assim, mas esse copo, o bispa, as obreiras, coloquem os copos assim, mas eu não quero que fique aqui, eu quero que fique no chão. Aí eu venho para a casa do Senhor adorar. Deus vai receber minha oração? Isso é uma coisa simples e banal, é só para a gente ter uma noção. Eu cumpri o que foi estabelecido? Não, a ordem foi para botar o copo aqui e você vir adorar ao Senhor. Isso significa que Deus não recebe a minha oração, a minha adoração, quando há desobediência. Que servir a Deus, amados, olha para mim aqui, ó, servir a Deus é um conjunto de coisas. Foram 7 colunas lavradas. Ah, mas eu tenho temor a Deus, mas eu não quero obedecer porque eu não concordo dessa administração. Qual é o pai que administra a sua casa e que o filho dá pitaco em casa para dizer para você como é que tem que ser administrada a sua casa? Ele não tem sabedoria, ele não tem maturidade. Você foi escolhido e capacitado por Deus, você já trilhou 50% do caminho, você tem experiência de vida e você foi estabelecido por Deus como líder na sua casa, como pai, como mãe, para dar as diretrizes na sua casa. Então eu não posso aceitar uma ordem de Benjamim que tem 4 anos de idade. Ele não tem sabedoria. Ou chegar na casa que todo mundo manda do jeito que quer. O apóstolo diz, Jonatas vai para a direita. Não, mas eu quero que Jonatas vá para a esquerda. E Jonatas, mas eu quero ir para frente, eu não quero ir nem para a esquerda e nem para a direita. Onde a casa é uma anarquia. Casa de Deus não é anarquia, gente, que todo mundo manda. Casa de Deus tem o Senhor como cabeça, tem Cristo como cabeça da igreja. Só que o cabeça da igreja escolheu um representante. O cabeça da igreja escolheu um representante. Se você abre um estabelecimento comercial, os seus funcionários vão mandar no seu lugar? O que vai acontecer com essa porta dentro de 30 dias? Se todo mundo mandar. Ô patrão, eu quero que essa mesa fique aqui. O patrão, não, mas eu quero que fique aqui. O outro chega, não, eu quero que fique lá. Não, eu quero que fique aqui. O que você acha que vai acontecer com esse comércio? Porque Deus dá a visão para uma pessoa. E uma pessoa recebe a direção de Deus, recebe a visão de Deus, e essa pessoa que recebe de Deus passa para os demais. E nós seguimos a visão e realizamos a obra de Deus, os propósitos de Deus. Então não adianta eu vir para a casa de Deus adorá-lo se eu não cumpro as demais coisas. Se eu tenho na casa de Deus uma vida dissoluta, se eu tenho aparência de crente, mas na realidade eu quero servir o diabo, eu gosto de ocultismo. Eu tenho aparência de crente, me visto como crente, falo como crente, mas no meu coração eu quero ser ímpio. Adianta alguma coisa eu vir cá para cima e dizer aleluia, aleluia, glória a Deus. Nossa casa, nós precisamos saber onde ela está fundamentada, gente, para a gente não perder tempo na vida. Olha para mim, a vida está voando. Parece que foi ontem que nós tivemos uma virada de ano que não pudemos estar dentro da casa de Deus por conta da pandemia. Já tem outra virada de ano logo ali na esquina. Parece que foi ontem que estávamos na expectativa do ano 2000 por conta de tantos comentários. Já vamos para 2022. Nós não temos mais tempo a perder. Nós não temos mais tempo a perder, gente. Jesus pode tocar a trombeta agora. A trombeta de Deus pode soar agora.
Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não queremos gerar sensacionalismo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não queremos gerar emocionalismo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós queremos gerar conscientização de que não podemos estar aqui perdendo nosso tempo, deixando de fazer o que queremos fazer, e quando chegar no dia do arrebatamento da igreja, a gente ficar de fora. Você lembra das 10 virgens? As 10 eram virgens. As 10 estavam trajadas e preparadas para as bodas, para encontrar o noivo. Só que todas as 10 adormeceram. Não tem problema, nós vamos passar pelas mesmas coisas, mas o que nos difere, queridos, é quando nós temos reservas para com Deus. O que nos difere não é a roupa que eu ponho de você. O que me difere não é o tamanho do meu cabelo. O que me difere de você é a vida que eu tenho com Deus dentro das 4 paredes, quando ninguém está me vendo. O que me difere de pessoas, o que difere você de pessoas, é a vida que você tem diante de Deus, quando alguém te dá um troco errado, e você pega esse troco errado sem pensar na consequência do funcionário, e leva para sua casa. O que me difere de você é o comportamento que eu tenho, quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E existem pregações que são feitas aqui na casa do Senhor, que às vezes o pregador ele questiona a Deus: Senhor, mas essa palavra? E Deus diz: porque eu ouço o que você não ouve, porque eu vejo o que você não vê. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é onisciente. E Deus sabe o tempo determinado em que Jesus voltará para buscar a sua noiva. E esse tempo é um tempo de oportunidade, para que eu e você não venhamos ficar de fora dessa festa de casamento, onde você é a noiva e Cristo é o nosso noivo. A terceira coluna é o amor. Gente, o amor é o caminho mais excelente. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nesta casa existem pessoas que fazem a obra de Deus, gente, como se realmente fizesse para Jesus, e como Jesus recebe. Eu disse aqui domingo, o Espírito Santo ministrou o meu coração: não despreze as pequenas coisas. Eu me lembro de uma ceia que eu estava sentada embaixo, quando a missionária Cleide ou alguém passou com um vasinho para poder botar aqui na mesa da ceia. E quando eu vi o detalhezinho do vaso, a borboletinha toda enfeitadinha, pintado de dourado, todo ornamentado, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu recebi o detalhe. Aí a gente pensa que é só eu bater o pé e dizer aleluia, glória a Deus, que Deus vai receber. Detalhe.